E você que gosta de patchwork, chegou a hora, Ana Cosentino aqui nos nossos estúdios. Deixa eu dar um beijo aqui na Ana, sempre bom, trazendo para vocês peças diferentes e uma maneira muito fácil da gente aprender o patchwork, característica muito da Ana, mostrar todos os segredos, todos os detalhes, ainda mais hoje trazendo aqui alguns lançamentos também da Fabricarte. Ajuda, né, Ana? Não, Inspira o tecido, quando o né? tecido ele é bonito, ele facilita muito o trabalho. Eu falo que é metade, é 50% porque a grande preocupação é saber coordenar os tecidos. Então, quando você tem uma empresa preocupada em já te entregar, te propiciar um tecido que seja coordenado, isso facilita muito. Que é o caso dessa linha aqui. Isso aqui é uma coleção nova da Fabricarte, que é essa coleção dos coraçõezinhos aqui com esses tons. Esse tom também é novo. Eu introduzi um que já era antigo, olha, para você ver como eles se coordenam. Até o tecido mais antigo com os tecidos novos, eles se coordenam e fica um trabalho bem bonito. É um trabalho para quem quer começar a fazer patchwork, doutora. Simples, bonito e fácil de fazer. Você olha, parece complicado, mas não tem segredo. O segredo aqui é você ter bom gosto para você combinar as cores, para você coordenar as cores e capricho ao fazer. Aqui eu trabalhei com 3 estampas. Eu trabalhei com esse verde aqui, com esse de coração e esse marrom aqui. Eu repeti essas 3 cores aqui. E essa cor do centro aqui, que foi a mesma que eu joguei nas bordas depois. Aliás, não foi a mesma, foi um mesmo tom. Se você, não sei se a câmera consegue puxar a imagem desse. Esse tecido aqui é um tecido poeira e esse aqui é um arabesco. É da mesma coleção. Olha, esse que ele está puxando aqui é o poeira. Aqui é o mesmo tom em arabesco. É um pouquinho mais. Você está vendo? Ele tem esses próprios arabescos, ele já te dá um detalhe. E fiz um quilt com uma linha metalizada. Valorizou, que é muito legal também, você trabalhar com uma linha diferente, valoriza a peça. Então, o que eu fiz? Para esse caminho de mesa aqui, que tem mais ou menos 1,30 m a 1,40 m, eu cortei 4 peças de cada cor. Como eu cortei essas peças? Eu peguei a régua de 10 graus, que é uma régua que as meninas estão utilizando bastante. Peguei a régua de 10 graus, coloquei 2 tecidos. Sanduichinho, né? Fiz um sanduíche. Se você quiser, você pode colocar até os 4. Se você não tem muita experiência, faça de 2 em 2. Aqui no caso, eu peguei uma sobra do tecido, estou com 2 folhas de tecido. Mas poderia ter cortado os 4 tecidos também. Vou vir aqui, olha, e não tem grandes preocupações. É só cortar o formato da régua. Retiro. Aqui, ó. Venho, faço isso daqui. Você tá vendo, doutor, que o meu cortador, ele em alguns pontos, vou até puxar aqui, ó. Você tá vendo que ele não tá pegando? Essa é uma dica que é boa, foi até bom acontecer, que eu vou explicar para as meninas por que acontece. Às vezes, quando você tá cortando, você bate no alfinete com a lâmina. Então, no lugar que você bateu com a lâmina, encostou a lâmina do cortador no alfinete, ele fica... machuca a lâmina, ele sempre vai te dar uma lâmina nova essa daqui. Ela sempre vai pegar naquele mesmo ponto. O que eu fiz aqui, ó? Eu descarto nessas sobras aqui, né? E já tenho aqui 2 peças. Eu vou precisar de 4 peças. Aqui eu vou tirar essa placa, se você puder pôr para mim aqui, fazendo favor. Eu vou trabalhar com essas 3 estampas aqui, olha. Vou fazer exatamente isso daqui. Então, se observar... O que eu fiz? Eu coloquei uma base mais larga, uma base mais estreita, uma base mais larga, certo? Aqui nesse desenho eu comecei pelo bege, depois eu vim com o verde e depois com o estampado, certo? Então, basicamente é isso, cortar 4 vezes de cada cor. Aí, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que cortar faixas de 2,5 cm. Essas faixinhas aqui eu tenho 2,5 cm, que são essas faixas do centro aqui. 2,5 cm, ao costurar, ela vai ficar com 1,5 cm de costura. Então, ela vai ficar com 1 cm. Essa minha bordinha aqui, olha, interna, ela vai ter 1 cm entre uma faixa e outra. A dica é o seguinte, você vai costurar você tem 4 de cada. Você vai costurar 2 faixas pelo lado direito e 2 faixas pelo lado esquerdo. Então, eu vou vir aqui, corto a faixa pelo comprimento total do tecido, venho direito sobre direito, passo uma costura. Aqui, olha, já trouxe para adiantado, como o nosso tempo é curtinho. Até aqui tem dúvida? Não, mostrou muito bem. Deu para entender? Perfeito. Então, aqui, olha,
Você pode fazer sequencial. Eu achei melhor montar por blocos. Então, o que eu fiz aqui, olha. Aqui eu tenho 2 conjuntos. Não tenho 4, tenho só 2. Eu costurei essas faixas aqui, olha. Metade eu costuro com ele para a direita, olha. Deixa eu pegar só um tecido. Acho que a imagem fica melhor o verde, né? Os tons de bege não ficam muito bons na tela. Ó. Você tá vendo? É isso que eu tô falando, olha. Eu cortei 4 de cada. 2 eu costuro pela direita e 2 eu costuro pela esquerda. Por quê? Porque eu vou começar a montar assim, olha. A montagem vai fazer a diferença. Isso. Venho aqui, ó. Comecei com essa daqui. A próxima que eu vou colocar é a verde. A verde eu tenho que pegar do outro conjunto, olha. Você tá vendo? Aqui a larga, a estreita. Depois eu vou vir com a estampada. Ao inverso. O inverso, olha. Eu vou fazendo isso daqui. Vou costurar e vou montar 3 partes. A mesma coisa agora. Continuo com a bege. Se eu tiver com a bege do mesmo lado, eu não consigo fazer esse encaixe aqui, olha. Eu não consigo entrar com ela aqui. Vou vir com a verde, a mesma coisa aqui, olha. E depois com a bege. Vou costurar e vou ter essa parte aqui, olha. É que ela costura sempre de 3. Cada 3 é um bloco. Isso. Você pode fazer assim, sequencial. Né? Mas eu fiquei com medo, preocupada em explicar, fazer sequencial e as meninas se perderem. Então, se você fizer de 3 em 3... Cada 3 é um bloco. Cada 3 é um bloco. Legal. Então, é mais fácil de você entender. Você pode fazer de uma vez só, mas corre o risco. Eu mesma, uma hora ali, me atrapalhei. Aí eu pensei, falei, qual a melhor maneira de explicar para elas? Para crescer em vários blocos, né, Ana? Então, até aqui... Ótimo. Olha. O assistente da Ana, eu vou guardando os tecidinhos aqui, viu? Vai dar medo, depois ela leva tudo embora. Olha aqui, ó. Você tá vendo? Já está costurado um bloco, já está costurado outro bloco. Venho aqui, ó. Então aqui eu vou montar 2 blocos deste e 2 blocos deste. Só virar um bloco para mostrar como é que foi a costura dela atrás, Ana, ó. Olha. Costura aberta sempre, Ana, para não ficar dúvida, aqui eu joguei, né? Eu passei. Jogou todas, né? Você pode passar aberto. Como ele não tem muita ponta, muito encaixe, você pode jogar a costura para um lado. Perfeito. Tá? Não tem a preocupação. Dúvida. Se quiser passar, como ele é muito estreito aqui, para passar aberto, talvez as meninas tenham um pouquinho de dificuldade. Então, eu empurrei a costura toda para um lado só. Aberto e fechado, sempre a dica é, se tem muita ponta, você passa aberto. Como aqui é um trabalho muito simples, bem para iniciante, olha. Desculpa. E aí apareceram o telefone e o site da Fabricarte, né? Que é o tecidosfabricarte.com.br, e passar também o telefone e o site da Ana, que também tem a loja virtual, os seus projetos também. Olha, venho aqui, ó, vou costurando aqui, então aqui eu já tenho, olha. Quantos blocos são para essa peça? São 2 de cada. 2 para a direita e 2 para a esquerda. Então aqui eu tenho um bloco, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro, olha. Aqui eu tenho só um pedaço. Aqui, esse pedaço aqui daria uma toalha de fogão. 7 em 1 fogão de 5 bocas, medida, né? Você consegue fazer. Feito isso, você pode fazer o comprimento que você quiser. Eu cortei 4 de cada, 2 de cada, 2 para a direita e 2 para a esquerda, para um caminho de mesa de 1,30 m. Se sua mesa for uma mesa de 1,80 m, se for uma mesa de 2 metros, você aumenta. Vai aumentando. Por isso que é interessante fazer de cada 3 formar blocos. Tá? Feito isso, o que nós vamos fazer? Colocamos uma borda aqui de 7,5 centímetros. Essas bordas aqui eu sempre coloco a média dela de 7,5 centímetros. Ela fica uma borda assim mais interessante, porque 7,5 centímetros ao costurar ela vai ficar com 6. Então fica uma medida boa. Sempre 7,5 a 8 é uma borda interessante. Essa é outra dica. Que borda colocar? Se eu colocasse aqui uma borda puxando para esse tom aqui, ele ia escurecer muito o meu trabalho. O verde talvez ficasse interessante, mas o que ia acontecer? Peraí, explica de novo, Ana, que ele estava mostrando a peça aqui, o tom, qual tom? A borda é uma dificuldade que as meninas têm, que é o acabamento do trabalho. Se eu já colocasse uma borda nesse tom aqui, esse bege mais escuro, o que ele ia fazer? Ele ia escurecer muito o meu trabalho e ele ia misturar com essa faixa aqui. Então, qual a opção que eu tive aqui? Pegar do centro, que é mais estreita. Mesmo sendo um tecido da mesma linha, da mesma cor, ele não interfere nessas outras estampas. Você pode ver que ele é um tom acima desse estampado aqui, ó. Se os meninos puderem puxar bem a imagem nesse claro aqui, olha, nessa estampa, pode ver, olha, ela é uma estampa, uma cor acima desse daqui. E aqui, ó, ele bate, ele fica um cruzamento, fica um contraste interessante, quanto esse e esse aqui. Qualquer um das estampas internas que eu colocasse, eu queimaria o trabalho que eu falo. Eu
não valoriza, não iria... E anular o trabalho. E anular o trabalho, exatamente. A ideia é valorizar o centro do trabalho. O que eu preciso? Valorizar o centro. Para valorizar o centro, eu trabalhei com uma borda mais ou menos do tom dessa intermediária. Lindo, Ana. Eu já fiz esse trabalho com essa moldura, não nessas cores, mas com essa moldura estreita em preto. As meninas que gostam de uma cor mais vibrante, fica bem interessante. No preto também, No né? preto. Fica Legal parecendo isso. um vitral, fica bem bonito. Ó, com cores mais vibrantes. só lembrando que os tecidos são da Fabricarte, do qual a Ana trouxe aqui outros tecidos, outras estampas. O site é tecidosfabricarte.com.br para vocês conhecerem os novos tecidos, alguns dos são lançamentos. lançamentos, essa corujinha, esse listrado com esse floral aí. Londres aí também, O de né? Londres também, eu já trouxe uma peça feita com Londres. Tecidos também, estão vendendo bastante esse tecido. Tá Ó, bem esses bonito. são os tecidos, vocês viram o site também e passar o site da Ana, né? Que é o anacosentino.com.br. Lá tem aulas também para o pessoal, tem os projetos, tem peças diferentes, né? E a loja que fica lá em Jundiaí. Qualquer hora a gente vai levar a nossa equipe lá para mostrar como é que ficou a loja da Ana toda reformada, com mais espaço aí para os cursos também. Dá tempo de dar aula na loja, hein, tá? Ana? Eu estou sempre por lá, porque agora eu não estou conseguindo eu mesma dar aula no ateliê, né? Mas eu tenho uma equipe muito boa que está me assessorando e a gente está combinando de fazer uma gravação lá. Logo a gente vai fazer já a gente vai mostrar.